Tem tanta coisa que eu quero falar sobre as minhas sungas de crochê que eu tô fazendo, que tá assim, bagunçando a minha mente, e são coisas muito específicas e matemáticas e que exigem muito QI, muito pensamento. Vamos lá. Eu estou fazendo muitas sungas ao mesmo tempo. Eu estou em julho de 2025 e eu decidi que esse mês eu ia fazer 9 sungas. Assim, todo dia eu ia crochetar apenas sungas. E eu estou fazendo isso. Todo dia eu estou crochetando sunga de crochê. Só que eu também tenho outros projetos ao mesmo tempo que eu não deveria ter, né? Que não são sungas, mas que tá indo junto. Daí a questão é, eu não terminei nenhuma das sungas que era já pra eu ter terminado. Tipo assim, até o dia de hoje, dia 16, já era pra eu ter terminado 5 sungas de crochê. Daí vem a questão. Eu não tô fazendo literalmente apenas sungas. Eu tô fazendo tudo que é relacionado a sungas. Então, são 7... Era pra ser 7 sungas. Mas 3 vão ser jockstraps. Mas que é muito no mesmo tema, né? Esse daqui é um coil de uma jockstrap, inclusive. Ele já tá pronto. Outra coisa que tá me atrapalhando muito de eu finalizar os vídeos é ter que... Finalizar os vídeos não, os projetos, é porque eu tô fazendo vídeos. Enquanto eu faço os projetos, que demora tipo, 10 vezes mais. É muito ruim. Mas enfim, esse cos aqui é uma jockstrap que eu tô fazendo, que eu vou sortear num bingo do Casmo, né, da minha loja. E aí tá pronto. Ele tem essas duas listas vermelhas. São, deixa eu ver, 4, 5, 6, 7 carreiras de cos aqui, de pontos altos. Ele é pra fazer uma jockstrap, por isso que ele é mais aberto assim. Mas assim, quando você coloca na pele, não dá pra ver tanta coisa. Que é uma coisa básica de sunga mesmo, tradicional que eu tenho. Mas a questão que tá mais me deixando doido é de pensar sobre as sungas. Vamos lá, por quê? Tipo assim, pra você solucionar um problema, você tem que saber primeiramente o que você quer. E eu queria uma sunga que fosse mais fechada, que os pontos dela não fossem tão abertos assim. Mas eu tenho muitos poréns, porque eu queria continuar usando ponto alto, mesmo ele sendo um ponto que entre ele é bem mais aberto, mas eu queria achar de alguma forma, algum jeito para modificar isso, tentando, sabe, deixar na mesma facilidade que eu sempre tive usando ponto alto, de rapidez de fazer esse cos, que já demora muito. Imagina se eu mudo o ponto. Mas enfim, para deixar ele pequeno. Daí uma das ideias que eu tive foi mudar o número de agulha, porque quando você muda, usando o mesmo fio, que é o mesmo fio que eu vou usar para todas essas ideias, que é o fio de polipropileno, 150 gramas, 312 tex. Eu sempre vou usar esse fio para tudo que eu vou fazer, mas com esse mesmo fio eu tenho 355 milhões de possibilidades para fazer o que eu quiser, sabe? Daí uma das coisas que eu tô fazendo para deixar o crochê mais fechadinho é usar uma agulha menor. Eu sempre uso a minha agulha de 3,5 milímetros, mas dessa vez eu estou usando uma agulha de 3 milímetros, que é só meio milímetro a menos, mas a diferença, eita, é muito grande. Esse é um cos que eu ainda estou fazendo, vai ser um cos, inclusive, peraí, deixa eu pausar. Só peguei o fio que tinha caído aqui, o carretel. Esse cos, essa sunga, na verdade, de estrada, é uma sunga que eu vou fazer pra mim, tipo assim, tirar fotos, fazer vídeos e falar sobre. Só que eu comecei, ela é a primeira sunga que tinha na minha lista de fazer. Daí eu comecei no dia 1 desse mês. Só que eu fiz um cos com uma ideia que eu tive pra fazer ele ficar mais apertadinho, sem aparecer muito, sabe, os buraquinhos. Que era fazer meio que o cos enquanto eu fazia um fio conduzido com a cor da carreira. E aí tinha que mudar a cor da carreira com o fio conduzido e depois a cor da carreira para mudar a listra. Porque eu queria que fossem 3 listras e ficasse desse jeito. E olha só, isso é um cos. E tá pronto. E ele foi o que eu fiz no começo do mês. Eu fiquei tipo assim, 2 dias para terminar esse daqui, porque ele demorou muito, porque foi com fio conduzido. Tanto que olha quantos fios tem aqui de finalização. Olha, tem uns, sei lá, umas 8 saídas de fios. Porque tinha que colocar e trocar o fio, né? Só que, enfim, foi muito confuso de fazer isso daqui. Daí eu tentei fazer no meu tamanho, na minha medida. Só que por ser um teste, né? De um método novo para que ele ficasse mais apertadinho,
É, olha só, ficou um pouquinho mais apertado assim que o normal. Eu usei uma agulha 3,5 milímetros. Sempre falo centímetros, que ódio. Mas olha só, olha como ele é um pouquinho mais fechado do que esse daqui, que é a mesma coisa. Eu usei o mesmo fio, a mesma agulha, mesma tensão. Inclusive, tensão é outra coisa que não tô nem pensando tanto nisso. Eu tô usando uma tensão básica em tudo que eu estou fazendo. Mas olha esse daqui, como esse daqui tá bem mais aberto e esse daqui tá mais fechadinho. Mas só um pouco, sabe? O que eu não me satisfez, assim, pelo trabalho que eu tive de fazer isso aqui com fio conduzido e a ideia que eu tive de que o fio conduzido ia deixar os pontos mais próximos um do outro, depois era só apertar e ia ficar perfeito. Assim, não deu certo. Só que eu só fui perceber que não cabia em mim quando eu já tinha acabado. E isso me doeu muito, muito mesmo, porque eu fiquei horas e horas e horas tentando fazer isso daqui. E depois que eu terminei, ficou tão bonitinho. Era tipo literalmente o que eu queria. Olha só as listras aqui. E aí eu ia fazer um cos. Depois a frente ia ser azul e a parte de trás também. Isso aqui seria uma sunga e ia ser também azul, dessa mesma cor. E vai ficar tão lindo quando eu terminar. Mas esse daqui não deu certo. Eu fiquei super triste, super decepcionado. E aí eu pensei, minha vida acabou agora, eu vou desistir de tudo. Mas depois eu recuperei minha autoestima e pensei, não, vou fazer de novo, só que sem essa ideia de tentar fazer com a mesma agulha de 3,5 milímetros, só que com o fio conduzido pro ponto ficar mais juntinho, mais fechadinho. Eu ia usar uma outra técnica, que era uma coisa mais simples, que eu já tinha pensado antes, mas eu pensei, não, vou testar uma coisa que faz mais sentido, que isso fazia mais sentido antes, né, do que só trocar a agulha. Enfim, daí eu troquei a agulha e eu comecei esse cos aqui. Dá pra ver que ele também é bem fechadinho, porque eu tô usando uma agulha menor. O mesmo fio, como sempre, mesma tensão, só que uma agulha de 3 milímetros. E assim, tá dando certo, testando ele na pele fica perfeito. E só que vem outro problema. Essa daqui é pra fazer uma sunga cavada, que é uma sunga. Olha só, vou pegar o exemplo aqui de uma sunga cavada que eu tenho. Aqui, essa é uma sunga cavada. Cavada é quando a parte da frente dela é menor, é mais rente, assim, a parte da virilha, só que ela segura mais as bolas, assim, na frente, sabe? Dá mais meio que um volume, tipo assim, o formato do pênis das bolas fica mais aparecendo, assim, do que uma sunga tradicional que eu fazia, que essa parte aqui da frente era mais na vertical e ele cobria toda a virilha, toda. Então, assim, era uma cobertura maior. E era uma receita que eu já tinha feito 300 mil vezes em várias outras sungas. E assim, eu cansei daquela receita. E quando eu fiz essa daqui, eu fiquei, uau, esse é o futuro. Eu só quero fazer essa sunga desse jeito, cavada agora, porque fica muito lindo mesmo. Tipo, o volume aqui na frente e, sabe? Só que aí veio um problema. Porque eu fiz essa sunga cavada com uma agulha 3,5 milímetros. E com o mesmo fio de sempre, mesma tensão, só que ela ficou muito aberta na frente. E dá pra ver bastante as coisas. Tipo assim, essa parte do cos ficou muito aberta. A parte da frente não, porque eu usei uma outra técnica pra fazer a parte da frente, que era juntando pontos, tipo assim, aqui tem mais pontos do que os que eu usei de base pra fazer a parte que cobre a parte da frente. Só que mesmo assim, eu fiquei muito insatisfeito depois que eu analisei bem, porque a parte da frente, ela aperta um pouco, tipo assim, bastante na verdade, não fica muito apertada, mas ela aperta muito a parte da frente. E eu queria mudar isso. E eu queria mudar também essa parte do cos, ele ter ficado tão largo. Porque olha, quando eu coloquei os pontos a mais no mesmo local de base, olha como eles ficaram, tipo assim, arrombados. Tipo, cada espacinho desse embaixo tem tem 2 pontos, que é o dobro. Então assim, arrombou o negócio ficou bem grande quando você coloca. A parte de cima do pênis aparece aqui, e aí fica o restinho pra baixo e aqui as bolas. Só que assim, eu queria mudar totalmente esse design dessa parte da frente na próxima sunga cavada que eu fizesse. Só que eu queria mudar alterando um pouquinho o design aqui da frente, tipo assim, uns 10 pontos a mais ou uns 10 pontos a menos, dependendo de como ia ser feito. Só que eu ia deixar a mesma agulha, o mesmo fio, a mesma tensão, assim, tudo certinho, sabe? Só que quando eu faço uma sunga cavada, que é essa nova que eu tô fazendo esse mês, que a agulha é diferente, o tamanho da agulha é diferente,
tudo tem que mudar. Então é como se eu não tivesse nenhuma base agora para tentar fazer essa sunga e eu vou ter que fazer uma receita totalmente do zero. E eu já comecei a fazer. Já tive 355 milhões de ideias. E uma dessas ideias foi uma outra sunga que eu comecei a fazer, que é uma sunga cavada também, com a mesma agulha e o mesmo tamanho de fio, tudo igual como sempre, só que é um fio diferente. E vou pegar para mostrar de exemplo. Aqui. O nome desse fio é funk, né, que veio escrito, a cor dele é funk. Daí eu dei o nome dessa sunga, tudo que eu faço com esse fio se chama funk. E essa daqui é uma sunga cavada funk, que assim, é a mesma coisa dessa daqui que nem eu falei, só que com outro fio. Daí o cos eu fiz com o mesmo número de cos que até a outra, tudo certinho. O mesmo número de, enfim, do cos, mesma coisa, o cos ia ser igual. Só que a parte da frente eu já fiz pra testar. Por quê? Essa sunga não tava gravando. Não ia fazer vídeo nem nada, eu só ia fazer pra mim mesmo, pra mim já começar a fazer os testes, pra mim me animar, pra quando eu terminasse esse cos que eu estou fazendo vídeo e gravando, eu já pudesse pegar a receita dessa daqui que já tá pronta e passar pra aquele e também já terminar também fazer uma outra sunga e já ter das duas prontas, sabe? Pra me tirar fotos e fazer divulgação e fazer mais vídeos, blá blá blá. Só que eu já comecei a fazer a parte da frente nessa daqui, só que eu não sei se tá dando certo. Assim, eu sei que parece estar dando muito errado, só que eu também tenho minhas dúvidas, porque a parte da frente só começa a fazer sentido mesmo quando a parte de trás está pronta e você conecta as duas partes e você consegue usar a sunga e testar e pensar, tipo, poxa, eu tenho que alterar isso, eu tenho que mudar isso. Quando você junta as duas partes e você tem, sabe, a noção exata do que você tem que fazer para melhorar o que já está pronto. Então, essa parte da frente que eu fiz era uma parte que ia cobrir muito mais o pênis e as bolas, sabe? Ele ia ficar muito mais, assim, ia ter muito mais espaço para eles ficarem. Num pedaço curto. Tipo assim, foi a mesma coisa que eu fiz nessa daqui. Que eu usei, tipo assim, poucos pontos de base e dupliquei eles na próxima carreira para que todo esse espaço aqui da frente, na parte da frente, após o cos, ficasse bem grande. E olha, eu já corrigi aquele erro de que o cos ia ficar muito aberto e não ficou aberto. Eu fiz também com outra técnica, porque quando você coloca 2 pontos em um ponto anterior, na próxima carreira, ele se esbagaça, né? Ele fica bem aberto, que nem na outra sunga que eu mostrei agora, que ele fica todo esbagaçado os pontos. Nessa daqui, eu selecionei quais pontos eu ia usar, depois eu fiz pontos baixíssimos em cada um deles, em todos. E depois eu comecei a próxima carreira nesses pontos baixíssimos, nas suas correntinhas que ficam escondidas do ponto anterior. É muita coisa, sabe? E aí deu essa tipo assim, essa técnica de que eles não vão se esticar, eles vão continuar iguais os outros que não tem pontos pra baixo. E ficar, tipo assim, preso, sabe? Não dá pra esticar, tipo assim, que nem um ponto normal que você ainda consegue esticar eles, ó. Olha só, eles ainda conseguem se abrir. Quando você faz aqui, nessa linha que eu fiz de pontos baixíssimos, ele não puxa, ele não estica, eles estão presos, sabe? Eles estão parados ali certinhos. Isso daqui pra mim foi revolucionário, porque eu tinha pensado isso há uns 2 dias atrás. Eu pensei, nossa, talvez isso seja muito incrível pra deixar tudo junto, preso e no lugar, sabe? E eu poderia ter testado isso nessa sunga, mas eu nunca tinha tido esse pensamento antes, porque eu não sabia que ia ficar tão arregaçado o cos depois que eu fiz essa parte da frente. Nessa daqui o cos não se arregaçou e a parte da frente ficou com mais espaço, só que os ladinhos, né, quando vira esse espacinho daqui pra descer, eles ficaram muito retos, porque, eu não sei, alguma coisa na lógica, na anatomia, assim, dos pontos, que eles não ficaram curvados pra dentro. Talvez, que nem eu disse, seja porque a parte de trás ainda não tá junta. E eu não fiz porque depois eu desanimei e falei, puta que pariu, tá dando tudo errado, eu tô me fodendo, perdendo tempo com isso. E aí eu tenho 300 outras sungas pra fazer, e aí eu vou fazer a parte de trás só pra testar, sendo que, né, pra fazer a parte de trás eu também vou ter que fazer outra receita, porque eu não tenho nenhuma outra receita que use tantos pontos altos assim pra fazer a parte de trás, eu tenho que fazer uma outra lógica, enfim. Daí eu pensei, não vou fazer agora. Vou terminar as outras coisas. Daí isso aqui tá parado, por enquanto. Mas aqui é uma receita que eu já fiz, já criei, o papel dela tá aqui, inclusive, olha. São 300 mil anotações e cálculos. Não vai dar pra ver, porque a folha tá bem, mas olha só.
cálculos de carreiras, cálculos do início, enfim. É doido de pensar que é muita coisa e cada sunga tem uma lógica diferente. Só que, né, quando eu fizer uma receita certa, que dê certo para essa daqui, essa sunga cavada, com esse número de agulha, eu já vou ter a mesma receita pronta para fazer esse daqui. Ou vice-versa também, se eu terminar o cos e conseguir fazer uma receita para esse, também vai servir para esse, porque eles têm as mesmas medidas de, tipo assim, agulha, sabe? E espaço de pontos. Então, quando eu terminar uma receita e tiver boa mesmo, eu já consigo fazer mais outra sunga. Deixa eu ver, essa é a outra sunga, a única sunga cavada que eu tenho, né? Com esse tipo de fio. Acho que sim. Tá bom. Daí vamos a outra questão que eu queria falar, que era a parte da frente. Tipo, a parte que fica o seu pênis e as bolas, sabe? Eu fico pensando muito nisso porque eu queria fazer uma sunga cavada que ela fosse perfeita, que, tipo assim, coubesse o pênis e as bolas, eles se encaixassem ali. Também pensando na jockstrap, porque seria um outro cálculo que eu tenho que fazer, porque eu nunca tinha feito uma jockstrap do jeito que eu quero fazer agora, porque eu queria fazer um quadrado, modificar esse quadrado no meio, enquanto eu fazia o quadrado, para que na borda onde ele se encaixa para formar o formato da bola e dos pênis, assim, né, o pênis se encaixar assim, dos lados, na frente, na verdade, eu queria que ele se encolhesse no finalzinho, para que eu pudesse finalizar ele depois conectar as duas alças do jockstrap. E ele ia segurar como se fosse literalmente uma jockstrap normal. Né? Porque as jockstraps são feitas assim, é um pano quadrado que é cortado assim, na diagonal, e depois você costura ele e ele fica nesse formato. Enfim. Deixa eu pensar, eu nem sei o que falar agora, peraí. Ah, tá bom, pensando na parte da frente. Eu fiz alguns esboços aqui, olha só. Esboços de como seria a parte da frente e jeitos diferentes que eu poderia fazer. Teve 3 jeitos que eu cheguei à conclusão que seria muito bom de testar. Que seriam coisas que chegariam muito próximo da realidade e poderia dar certo. Primeira opção, eu faria tipo assim, um quadrado. Um quadrado não. Eu faria, na parte da frente, uma sequência de... Como é que é o nome? De carreiras que ia começar, tipo, vamos lá, vou dar um exemplo fictício. Não tem como é que eu demonstro assim um pênis e bolas assim. Vamos supor, isso daqui é um pênis, isso aqui é o pênis, isso aqui são as bolas. E aí a virilha começa aqui, o cos tá aqui. Isso aqui estou fazendo uma versão de lado, um exemplo. O cos tá aqui. Quando a parte da frente desce, aqui no meio tem que ser maior para se encaixar, ó. O pano para se encaixar na parte da frente, ele tem que ser grande o suficiente para se encaixar. Então ele tem que, tipo assim, ele tem que começar, vamos supor que ele comece com 50 pontos aqui na parte da frente. Quando ele descer, ele ainda tem que ter uns 40 pontos no meio para se encaixar, e quando ele estiver indo para baixo, ele diminui, fica com 20, 30, 20 pontos. E tem a outra questão de que se a carreira da parte de frente for muito grande embaixo, perto do ânus, ele se entorta quando você fecha as pernas. E fica aquela negocinho assim, tipo assim, essa parte assim, ele se entorta, porque você vai fechando as pernas, né? E aí fica um negocinho embaixo, feio. Então a parte de baixo tem que ser bem pequena e tem que subir e depois tem que encaixar no meio, e na parte de cima do cos ele tem que ser bonitinho para que fique aquele formato de sunga cavada mesmo. Enfim. E aí essa seria uma opção de eu fazer degradativamente, não, como é que é o nome da palavra? Com calma as diminuições de cima para baixo ou de baixo para cima, se você virar a ordem, né? No caso, fazendo crochê seria de baixo para cima, mas enfim, começar a diminuir as carreiras bem devagar e fazer mais carreiras normais do que de diminuição. Só que aí tem aquela questão de que os lados, quando você encaixa, eles não iam ficar curvados, porque um dos problemas com sunga de crochê que não tem elástico
é que quando você veste elas e você tá assim de lado, a parte, tipo assim, ela meio que fica aberta do lado. E dá pra ver a parte de dentro do pênis, sabe? Dá pra ver a virilha ainda. Só que as minhas sungas não. As minhas sungas, elas sempre tem aquele formato de que as bordas dela, tipo assim, os lados, eles ficam pra dentro. E eles ficam rentes à sua pele. Sem elástico, sem nada. Só usando o poder dos pontos e da lógica da física para que eles fiquem curvados de carreira em carreira, usando os pontos de diminuição. Então eu queria fazer essa mesma coisa com essa técnica de fazer desse jeito, porque, enfim, quando eu faço as minhas sombras normais, eu tento fazer um padrão que ele se repete, mas é um padrão, tipo assim, ele é um padrão que consegue se repetir para sempre, sabe? Eu nunca faço, tipo assim, coisas aleatórias. Eu sempre faço um padrão que ele faça sentido. Desse jeito, ele não vai fazer sentido. Não vai. Porque, tipo assim, eu vou ter que fazer, vamos lá, uma carreira com 40 pontos, aí tem 5 carreiras pra subir com 38 pontos. Aí depois, quando chega no meio, tem que ter 38 ainda, tá bom. Aí quando for descer, que é um espaço pequeno, não vai precisar de muitas carreiras, nem pode ter muitas carreiras ali pra descer a parte das bolas e ficar no meio assim. Então eu vou ter que descer muitas diminuições, tipo assim, tirar 5 pontos, 8 pontos de cada carreira para que fique bem pequenininho no final. E isso não é um padrão repetitivo, sabe? São coisas aleatórias. Mas é uma ideia que eu tive, que eu ainda vou testar. A minha outra ideia era fazer uma sunga como se fosse uma jockstrap. Eu entendo, tipo assim, quando eu pensei isso, eu pensei do jeito de fazer, mas agora eu já até esqueci. Porque a minha ideia seria que fazer, tipo assim, o bolso que encaixar o pênis, primeiro, e depois eu fazia a partezinha para encaixar na parte de trás. E a parte de trás ia se encaixar na parte da frente, a parte da bunda, no caso, ia se encaixar na parte da frente como se fosse uma jockstrap. Só que é uma sunga, entende? Só que desse jeito, eu teria que pensar como modificar os pontos para fazer meio que um saquinho, sabe? Para encaixar. Enfim. E a outra ideia é a mais difícil de explicar, porque assim, você faz meio que um quadrado, só que nas beiradas desse quadrado, você sempre começa e termina com diminuindo os pontos, literalmente, tipo assim, deixando eles menores, tipo assim, você está fazendo uma carreira de pontos altos. No começo você começa com ponto baixo, ponto médio, ponto alto. Aí depois faz a carreira de ponto alto. Aí quando for terminar, nos últimos 3 pontos, é ponto alto, ponto médio e ponto baixo. Assim, os lados dele vão ficar encolhidos. Quando você fizer a próxima carreira de ponto alto, e se você estiver fazendo um quadrado, a lógica é que ele se curve para dentro. Tipo assim, o formato do quadrado, quando estiver pronto, ele vai ficar curvado para dentro. Porque essas pontas que você fez com pontos diferentes, vai faltar espaço ali, então eles vão puxar para dentro e um quadrado vai ficar tipo assim, ó. Sabe, se você fizer as diminuições dos pontos nas carreiras certas. E ainda vai ficar com um tamanho bom para encaixar tudo, porque você pode controlar o tamanho do quadrado. E aí, essa é a outra ideia que eu tive. Muitas ideias, né? Além de todas essas sungas de jockstraps, eu também estou fazendo uma outra sunga, né? Que está nessa mesma contagem de 9 sungas do mês, só que com fio verano da Círculo, que é a mais difícil de todas, porque o fio é diferente, o tamanho do fio é diferente, a contagem de pontos é diferente, então assim, é uma sunga que eu não tenho referência nenhuma de tamanho e que eu vou ter que começar do zero, do menos zero, entende? Não, menos zero não, do menos 100, né? Tipo assim, sem informação nenhuma de testes nem nada. Tentei fazer 2 sungas dessa daqui em janeiro do ano passado, faz 6 meses já. Do ano passado não, esse ano, faz 6 meses já. Só que deu totalmente errado, a contagem de pontos ficou horrível. E assim, talvez eu use aquilo de métrica para eu me comparar com o que eu estou fazendo agora para não fazer o mesmo erro. Só que não tem todas as coisas que eu estou fazendo, essas sungas com esse fio,
eles não me ajudam a fazer isso daqui, né? Nem nada. Só o formato, tipo, eu vou deixar desse tamanho porque eu quero que fique o mesmo tamanho da outra, mas assim, é outra contagem de pontos. Enfim, das sungas que eu tô fazendo, todas estão anotadas nesses papeizinhos aqui. São vários papéis. Daí eu tenho a sunga listrada com listas vermelhas cavada. Eu também tenho essa daqui, que é a verano branco. Eu também tenho essa daqui, é uma jockstrap, né? Que eu vou fazer pra dar de graça pra alguém ganhar meu bingo, quando eu fizer o bingo. Também tenho essa daqui, que é a sunga funk, que eu estou trabalhando ela ainda, já fazendo os testes. Eu também tenho duas que eu ainda estou para começar. Uma que é uma sunga verano também, que é com esse mesmo fio, só que a modelagem vai ser outra, que eu quero que seja uma sunga do modelo tradicional. Essa daqui eu quero que seja uma sunga do modelo cavado, só que ela vai ser preta, né? Tenho outra jockstrap que eu vou fazer também com esses mesmos fios, só que assim, essa é mais tranquila, porque quando eu finalizar a parte da frente dessa, é a mesma coisa para outra, porque vai ser o mesmo fio, mesma contagem de pontos, tudo, só que com outras cores. Então assim, quando eu terminar essa daqui, a outra basicamente já vai estar pronta, porque é só copiar as mesmas lógicas, entende? Eu também tenho essa daqui que eu comecei ontem, que é a sunga cavada neon amarelo. Essa daqui, na câmera a cor dela é horrível, mas na realidade é bem bonitinho, um amarelo bem neon mesmo, bem forte. E é pra mim também. E eu vou usar as mesmas medidas. Na verdade não, né? Essa daqui eu tô usando uma agulha 3,5 centímetros, então é diferente da sunga cavada que eu tô usando com 3 milímetros. Eu sempre falo centímetros, tá? Eu tenho esse negócio na minha cabeça, eu não consigo falar 3,5 milímetros. Eu sempre erro, eu falo centímetros. Mas enfim. Essa daqui eu vou ter que fazer uma outra receita também. Tipo assim, seria a mesma receita da azul que eu mostrei. Essa daqui. Só que, como eu quero corrigir ela, eu vou fazer uma receita diferente. E aí, se eu tiver uma noção maior com essas outras que eu tô fazendo, talvez fique mais fácil pra fazer essa daqui. Mas olha só, essas daqui são feitas com o mesmo fio e mesmo número de agulha. Só que, né, eu quero corrigir os erros dessa sunga cavada de 3,5 milímetros nessa sunga aqui também, que vai ser cavada de 3,5 milímetros. O tamanho da agulha que eu tô usando. Então, são muitas coisas ao mesmo tempo. Nossa. E eu tava fazendo agora essa daqui. Vou continuar fazendo mais umas 2 carreiras, para depois só faltar 3, que vão ser 9 carreiras de pontos altos nesse cos. Depois que eu vou fazer, eu vou continuar pensando mais sobre a lógica da parte da frente. O que eu posso fazer, qual teste que vai, tipo assim, me trazer mais resultados, qual teste das várias opções que eu tenho que eu posso usar, sabe, pra me trazer um resultado que seja mais realista e que dê mais certo. Muitos pensamentos. Então, tchau, até o próximo vídeo.